tá? Falando agora um pouco sobre as atualizações, sempre a gente precisa se atentar às atualizações, tá? Porque a gente trabalha com tabelas antigas. No nosso caso aqui é a de 2010, né? No nosso contrato aqui, tabela de 2010. Qual que é o risco que eu tenho aqui com as atualizações? A minha negociação está aqui, congelada, tá? CBHPM de 2010. Então, eu entro nesse arquivo em PDF aqui que eu baixei na internet. Eu entro nesse arquivo e vejo, esse procedimento ele tem 0,51 filme, tal. Pego esses parâmetros e vou fazer minha cobrança, vou fazer meu pagamento, tá? O que pode acontecer? Lá em 2010, né, foi publicada essa tabela, que é a minha negociada. 2 anos depois, foi publicada a de 2012. Voltando, cada 2 anos se publica uma tabela, tá? Só que nesse intervalo, entre 2010 e 2012, teve diversas atualizações. Atualizações de incorporação de procedimento, alteração de procedimento e exclusão de procedimento, tá? Então, a AMB, ela publica resoluções normativas com incorporação de procedimento, alteração e exclusão. Então, a tabela ela fechou em 2010, só que ela ainda fica meio aberta. Por quê? Porque lá em 2011 foi publicada uma resolução incorporando o procedimento, alterando o procedimento e excluindo o procedimento. Só que quando a AMB faz esse tipo de alteração, ela não vai ser só para a próxima tabela, ela retroage. Não retroage em tempo, retroage em inversão de tabela. Então, por exemplo, lá em 2011, ela publicou uma resolução alterando um procedimento, só que essa alteração ela vai ser válida para a última tabela que ela publicou. Então, a tabela que a gente considera de 2010, então ela passa a seguir essas alterações, tá? Que teve em 2011, que teve em 2012, até ser publicada a próxima versão. Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês, que foi, por exemplo, aqui, ó. Essa resolução foi publicada com inclusão de procedimentos, ó, inclusão do exame de COVID, por exemplo, foi publicada lá nas resoluções, tá? Na apresentação tem um link, que você pode clicar aqui, já vai direto lá para o site da MB, tá? Ou você pode entrar aqui no Google, deixa eu abrir aqui uma página do navegador, né? Você entra lá no navegador, digita CBHPM, ó, entrou aqui no navegador do Google, digitou CBHPM, o primeiro resultado que aparece aqui, ó, já é o resultado da página oficial da MB mesmo, né? Então, você entrou aqui, ó, nós já estão vendendo aqui a 2022, né? Elas são vendidas, a gente até disponibiliza aí para os nossos clientes, mas a AMB ela vende as tabelas, não é de graça, tá? Aí você tem aqui, ó, resoluções normativas. Todas as alterações, inclusive já teve agora 2023, ó. A gente tinha visto ainda, mas já teve a alteração 2023, tá? Emerson, mas minha tabela é de 2010, a minha negociação é em 2010. Agora não tem alteração, mas lá em 2011 teve. E aí, se eu estou me baseando, por exemplo, numa tabela que eu baixei da internet, provavelmente nessa tabela não tem aquelas alterações. E aí eu vou cobrar errado ou eu vou pagar errado. Tá? Então, vamos abrir um exemplo aqui de alteração que teve. Vamos abrir uma dessas resoluções normativas aqui, só para mostrar para vocês como exemplo. Ó, então, ele vem lá o arquivo em PDF. Vou aumentar aqui para ficar melhor. Ó, tá vendo? Então, o que ela fez aqui? Ela publicou essa resolução normativa, incluindo alguns procedimentos, alterando, tá? Muito pequeno aqui, deixa eu tentar aumentar aqui um pouco o tamanho disso aqui.
Melhorou agora. Ó, tá vendo? Então, tudo isso aqui é alteração, ó. Inclusão de observação, inclusão de procedimento, alteração de nomenclatura. Tá vendo, ó? Alteração de porte. Olha isso aqui. Você tinha um procedimento que, quando foi publicada a tabela, ele tinha um porte 2C. O que a tabela fez lá em 2011, ó? Alterou esse porte para 3A. Tá? Vou passar para cá para poder ficar mais fácil de identificar. Então, por exemplo, foi publicada a tabela em 2010. Legal. Aí, lá em 2011, ela publicou essa alteração aqui, assim, ó. Alteração do porte 2C para 3A. Alteração do porte 2C para 3A. E o custo operacional de 3 para 4.230. Tá vendo como é arriscado isso, né? Então, se você está lá considerando uma tabela, isso aqui é do procedimento. Aqui, angiofluoresceniografia. Tá? Procedimento lá da oftalmologia. Mas isso pode acontecer para qualquer procedimento, tá, pessoal? Cirúrgico, diagnóstico, de imagem, de tudo. Angiofluoresceniografia. Quando a tabela foi publicada, era o porte 2C. Só que lá em 2011 foi alterado para o porte 3A. Então, hoje, se eu tenho uma tabela dessa negociada, eu não posso cobrar 2C. Eu tenho que cobrar 3A. Eu não posso cobrar 3 unidades de custo operacional. Eu tenho que cobrar 4,230 unidades de custo operacional. E vamos ver quanto está nessa tabela aqui em PDF. Vamos ver quanto está nessa tabela de PDF que eu peguei na internet. Ó, porte 2C, 3 unidades de custo operacional. Quanto que eu tenho que cobrar? Porte 3A, 4,230 unidades de custo operacional. Ah, mas por quê? Aí se a operadora, por exemplo, está se baseando na tabela congelada que foi publicada lá em 2010, você vai te aplicar uma glosa, tá? Só que aí qual que é o subsídio que você tem, por exemplo? Ó, operadora, conforme a publicação aqui da AMB, conforme aqui a resolução normativa número 9 de 2011, esse valor ele foi alterado de 2C para 3A, de 3 unidades para 4.230. Então, esse é o subsídio que o prestador acaba tendo ali para poder entrar com aquele recurso, justificar a cobrança naquele valor. Tá? Mas o importante é o quê? Todo mundo está alinhado com essas atualizações. Ah, mas eu peguei uma tabela na internet em PDF. Eu não tenho ela atualizada. Como é que eu valido? Você pode entrar aqui e fazer as validações. Isso que eu acabei de fazer. Então, eu peguei o meu caderno de parâmetros, que não é uma fonte oficial, ou seja, peguei da internet e baixei. E aí, mano, eu sou uma clínica de oftalmologia. Puxa, eu faço o procedimento A, B e C. Eu entro aqui no site da AMB e vejo quais foram as alterações. Alguns dos procedimentos que eu faço teve alteração? Teve. Puxa, eu já vou lá no meu sistema e altero de 2C para 3A. De 3 unidades de custo operacional para 4,230. Essa é a importância daquele link entre a pessoa e o sistema. Né? Eu posso subir essa tabela no sistema. Vou cobrar certo? Não, porque teve alteração no meio do caminho. Se não for eu identificar e chegar no meu sistema e fazer a alteração, eu vou cobrar menos. Eu vou ter um prejuízo que eu nem sei que estou tendo, nem sei que existe. Não é uma glosa. Né? Se eu cobrar, eu posso cobrar 3A, só que eu estou cobrando 2C. Eu posso cobrar 4.230 unidades de custo operacional, só que eu estou cobrando 3. Nem sei que eu estou tendo esse prejuízo aqui, só que estou tendo. Estou deixando de cobrar esse valor, tá? Então, é muito importante sempre se atentar aqui, ó, às atualizações. Olha o tanto que teve, ó. Né? Isso aqui é cada ano, ó, 2022, 2021. Olha 2020, o tanto de alteração que teve. Então, tudo isso aqui é incorporação, exclusão, tá? Então, essas são as atualizações de tabela. Muito importante
se atentar se a fonte que você está considerando como referência para calcular já está com essas atualizações ou não.